Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queríamos dar um bom dia para os irmãos, um bem-vindo para quem não está sempre aqui. Que o Senhor te abençoe e seja bem-vindo entre nós. Hoje vocês nos honram, todos os irmãos nos honram com a sua presença nesse primeiro momento em que nós estamos usando esse lugar aqui. A primeira reunião nesse novo local de reuniões, né? Que Deus realmente nos abençoe e que muitas vidas, muitas almas se entreguem para o Senhor aqui nesse lugar. Você é bem-vindo e sempre venha mais vezes e traga mais pessoas para junto conosco receber esse Senhor, servir esse Senhor maravilhoso que nos criou e que nos tem guardado e nos tem sustentado durante a nossa vida. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Muito bom ver vocês aqui. Tem alguns irmãos lá ainda tomando café. Irmãos do café, a hora que vocês terminarem aí, pode vir também. Vou tirar a mesa, senão não vem. Amém? Jesus é o Senhor. Então, para nós desfrutarmos da presença do Senhor, nós vamos começar com um cântico bem alegre, né? Proclamando a presença do Senhor. Mas nós gostaríamos, antes de tudo, agradecer o Senhor por esse momento, por esse lugar. E eu gostaria de pedir, o irmão Peterson, por favor, vem aqui para orar por esse momento. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor Jesus. Vamos invocar o nome do Senhor, irmãos? Vamos chamar o Senhor um pouquinho mais para pertinho de nós essa manhã. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Como é bom invocar Seu nome, Senhor. Invocar Sua presença para perto de nós. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, Senhor. Ó Senhor Jesus, essa manhã tão especial, Senhor, que nós lembramos de Ti, Senhor. Lembramos do Teu feito na cruz. Senhor Jesus, também somos gratos a Ti, Senhor, pela igreja em Hortolândia, por cada irmão aqui, cada família representada. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. O Senhor nos escolheu, ainda quando nós estávamos no ventre de nossas mães. Senhor Jesus, obrigado por tanta graça e misericórdia. Ó Senhor Jesus, o Senhor estendeu Sua graça até nós. De fato, nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor nos amou. Ó Senhor Jesus, e prometeu nos amar até o fim. Senhor Jesus, ó, abençoa essa manhã, Senhor. Fala conosco, Senhor, por meio dos hinos, Sua palavra cantada, também por meio da Sua palavra. Ó Senhor Jesus, essa palavra profética, Senhor, que sai do Seu trono, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, queremos viver essa palavra com realidade, praticar, Senhor. Ó, trazer o Seu reino para essa terra. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Vamos sentar, irmãos. Vamos sentar. Lembrando a todos que essa é a primeira reunião nesse lugar. Então, essa reunião ela tem duas características hoje. Pelo menos para mim tem. Ela é uma reunião inaugural, mas ela também é uma reunião laboratório. Por quê? Nós vamos começar a sentir o ambiente. Talvez na próxima reunião a gente tenha que fazer alguma acomodação diferente nas cadeiras. O serviço de som talvez tenha que dar uma relocada. Então é uma reunião laboratório. Alguma coisa você percebeu que, puxa, ficou legal. E se fizesse assim, isso ajuda, né? O calor, eu senti esse calor gostoso. Ó Senhor, nós estamos no processo de compra dos ar-condicionados. Amém? E em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar condição de nós comprarmos 4 máquinas de ar-condicionado ou, se Deus preparar outra coisa, um sistema diferente, né? Sabe que a igreja, irmãos, a igreja ela vive realmente de ofertas, né?
Então, até aqui o Senhor não preparou ainda, mas Ele está preparando para nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, fiquem atentos, ligados, e vamos cantar um hino alegre. Perante tua face. Perante tua face está nos hinos novos. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar a presença do Senhor. Amém?
Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua vontade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom e eterna a sua vontade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, se deseja o Senhor, não vá ao mundo procurar, pois no mundo você nunca o achará. Não achará, não achará, não achará, não achará, pois no mundo você nunca o achará. Se deseja o Senhor, realmente não o encontrará, pois na mente não é onde Ele estará. Não estará, não estará, não estará, não estará, pois na mente não é onde Ele estará. Se deseja o Senhor, agora abra o coração, basta o coração abrir, deixá-lo entrar, deixá-lo entrar, deixá-lo entrar, deixá-lo entrar, deixá-lo entrar, basta o coração abrir, deixá-lo entrar. Se deseja o Senhor, já só seu nome invocar, o seu nome invocando, Ele entrará. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o seu nome invocando, Ele entrará. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor. Ele se curva e cai, nós porém nos levantamos e nos mantemos em pé. A nossa força é o Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Ele é como árvore que está plantada à beira da água. Tua força, Senhor, Ele se alegra. E começou o caminho do Salvador. E dele já tem em abundância. E desde já conhece a eternidade. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor. Ele se encurva e cai, nós porém nos levantamos e nos mantemos
temos em pé. A nossa força é o Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Ele é como árvore, essa plantada à beira da água. A tua força, Senhor, ele se alegra. Como açúcar no caçavamento. Amém, Senhor Jesus. No hino C88 que a gente cantou, ele diz assim: se deseja o Senhor, não vá ao mundo procurar, pois no mundo você nunca o achará. Não achará, pois no mundo não achará. Esse trecho aqui do versículo, ele está bem de encontro aqui. Todo mundo está com esse folhetinho aqui, né? Aqui é o resumo da palavra de hoje, hein? Que o irmão Bento vai compartilhar com a gente. Vamos aqui na mensagem 43. Aí o ponto 3, eu queria convidar os irmãos para a gente ler junto. O ponto 3 aqui da mensagem 43. Que começa assim: Deus nos quer dar toda a terra. Amém? Vamos ler juntos? Deus nos quer dar toda a terra. Fora de Betel você perderá sua visão, e em Siquém edificará sua própria tenda, e criará seu gado. Jacó não era tão maduro como Abraão. Todo esse tempo temos sido alimentados pela palavra profética, e limpos por ela. A vida divina está crescendo em você por isso. Mas, a partir de agora, é preciso que nosso foco seja a edificação da casa de Deus. Ele quer preparar-nos para nos edificar com os outros. Sem essa transformação e base de amor, não suportaremos a edificação da igreja. Deixemos Deus mexer em nós, nas partes mais profundas e nos pontos em que resistimos. Tudo isso é para nosso bem e o bem de Betel, a casa de Deus. Você não se arrependerá. Ó Senhor Jesus, irmãos, de fato o Senhor, Ele quer nos tirar do mundo. Aqui, quando a gente fala em Siquém aqui, Siquém é o mundo, irmãos. De fato nós temos muitas coisas no mundo, e às vezes a gente vai procurar, né? Como diz o hino aqui, né? A gente vai procurar coisas no mundo, né? E assim, não falo coisas pecaminosas, mas às vezes a gente vai procurar até mesmo sustento, ganhar coisas, ter coisas, riquezas, enfim, né? Até mesmo prazeres pessoais, né? Mas o único lugar, irmãos, que a gente pode encontrar de fato o que vai nos preencher por completo é em Betel. Que é aqui, irmãos, na casa do Senhor, junto com os irmãos. E aqui na imersão fala que essa edificação que acontece dentro de nós, para nos preencher, que é o próprio Senhor nos preenchendo com a sua palavra, ela acontece em amor, irmãos. Que jeito mais maravilhoso que esse? O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele quer nos transformar por meio do amor dEle, que vem pela sua palavra. Ó Senhor Jesus, isso, irmãos, não dá para eu fazer sozinho em casa. Eu preciso de você. Nós precisamos um dos outros. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, eu preciso que você esteja aqui comigo. Preciso de você, para junto a gente ser edificado. Ó Senhor Jesus, para a gente ser edificado, casa do Senhor. O Senhor quer nos edificar. O Senhor quer achar um lugar de morada, um lugar para que Ele possa habitar. E esse lugar, irmãos, é dentro do nosso interior. É dentro de cada um de vocês. Ó Senhor Jesus. Amém.
a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Saindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, que tal a gente ficar de pé e a gente proclamar para o Senhor esse coro? O que vocês acham? Eu acho que o Senhor merece, né? A gente faz essa declaração para Ele de amor, né? Põe o coro lá pra gente, por favor. Mas assim, do fundo do nosso coração, dando graças ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai partir o pão e a gente vai lembrar de todo o feito do Senhor na cruz, né? Eu acho que esse é um momento muito bom para a gente proclamar e depois nós orarmos em Amém. cima desse texto. O que vocês acham? Amém. A gente Amém. orar e fazer essa declaração de amor para o Senhor. Aleluia. Amém. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor Jesus, vamos orar, irmãos. Vamos orar para o Senhor. Senhor, eu te quero, Senhor. Quero ouvir sua voz essa manhã, Senhor. Ó Senhor Jesus, te quero mais e mais, Senhor, porque o Senhor é tudo o que eu preciso. Senhor Jesus, quero contemplar sua face eu quero ver, Senhor. Ó Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, diante de ti, Senhor. Quero ver tua face mais de perto. Fala comigo essa manhã, Senhor. Fala no meu interior. Ó Senhor Jesus, remove tudo que não vem de ti, Senhor. Tudo que ainda está me impedindo, Senhor, de buscar tua presença, de buscar tua face. Senhor Jesus, quero tocar em ti, Senhor, essa manhã, Senhor. Tocar na sua pessoa. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Senhor Jesus. Vamos mais uma vez, irmãos? O que vocês acham? Agora com mais sentimento, diante do Senhor, com esse coração de gratidão.
ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Mais forte. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. De novo. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Senhor Jesus, Senhor, te quero mais. Quero mais de ti nessa manhã, Senhor. Ó Senhor Jesus, que esse seja o nosso coração, irmãos, de querer mais do Senhor, mais da vida do Senhor dentro de nós. Ó Senhor Jesus, vamos louvar o Senhor agora, irmãos, com o hino C6. Ó Senhor Jesus, esse hino, irmãos, ele entra muito de encontro com esse desejo de ter mais do Senhor. Ele diz assim: uma fonte almejava para a sede satisfazer. Ao beber das muitas fontes, nada pôde me preencher. Ó Senhor Jesus, às vezes, irmãos, a gente vai buscar uma água que sempre vai dar sede na gente, não é verdade? Pode estar o calor que for, a gente bebe um copo d'água, mas se a gente andar um pouquinho ou correr um pouquinho, vai dar sede de novo, não vai? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor, irmãos, Ele é uma fonte a jorrar. E dessa fonte, irmãos, ó Senhor Jesus, nunca mais nós vamos ter sede. Continua assim: quem pode me saciar? E uma fonte em mim tornou-se, ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele quer tornar em nós essa fonte a jorrar, para a gente nunca mais ter sede, para a gente nunca mais buscar água lá no mundo, mas sim, a gente sempre beber dele, ó. Sempre a jorrar eu tenho, dele bebo, é Jesus a minha vida. Ó Senhor Jesus, plenamente me saciou, Ele é minha vida, satisfeito hoje estou. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos proclamar ali, dele bebo em diante? Dele bebo, é Jesus a minha vida, plenamente me saciou, é Ele minha vida, satisfeito hoje estou. Amém. Ó Senhor Jesus, em Cristo, irmãos, nós somos satisfeitos. Nós não precisamos das coisas do mundo, nós precisamos de bens materiais, de nada disso, até porque o Senhor vai nos dar. Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa buscar primeiro é Ele, essa fonte, irmãos. Essa fonte, ela já está dentro de nós, que é o próprio Espírito do Senhor. E ela quer jorrar, irmãos, jorrar para alcançar toda a terra. Assim o Senhor vai voltar. Ó Senhor Jesus, vamos louvar o Senhor. Satisfazer ao beber das
minha sede satisfazer, ao beber das muitas fontes, nada pôde me preencher. Mas um dia encontrei quem pôde me saciar, e uma fonte em mim tornou-se sempre a jorrar. Dele bebo, é Jesus a minha vida, plenamente me saciou. Ele minha vida, satisfeito hoje estou. Ao provar tal rica fonte, quis com outros o adorar. Cristo em visão mostrou-me que a igreja é tal lugar. A igreja me levou, não vou mais procurar, pois encontrei tal gozo eterno, esse é meu lugar. Aleluia, eu viverei a igreja, plenamente me saciou. Vivendo na igreja, satisfeito hoje estou. Tu que tanto te empenhas, vale a pena assim buscar. Basta abrir teu ser a Ele, clama a Cristo, Ele entrará. Se invocares ao Senhor em mim, enfim o acharás. Como Ele mesmo em tua vida, novo então serás. Que me dizes, é Jesus a tua vida, quantas multidão traz. É Ele tua vida, satisfeito hoje estás. Amém. Amém, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, nesse hino aqui tem muitos ensinamentos para nós. Muitas pepitas, né, irmão Bento? Muitas pepitas. E aqui na primeira estrofe que diz assim: é Jesus, é afirmação, tá? Não é pergunta não. É Jesus a minha vida. Nós estamos afirmando, é Jesus a minha vida. E aí continua afirmando, plenamente me saciou. Então, está no passado. Então ele me saciou e ele não saciou e não sacia mais. Não. Está no passado porque ele já fez, não é? E ele continua saciando e está dizendo aqui, é Ele a minha vida, Senhor Jesus, satisfeito hoje estou. Então, o ponto principal daqui, irmão, todos são importantíssimos, mas para a gente refletir, satisfeito hoje estou. Então, o sempre é o hoje. Por quê? Eu estava pensando, sábado eu estava pensando no domingo, hoje, mas sempre é hoje. Então, satisfeito hoje estou. Então, hoje eu estou satisfeito. Amanhã, eu falo amanhã, mas é hoje. Satisfeito eu estou. Então, de uma forma contínua. E diz aqui, ó, Ele me saciou e plenamente me saciou. Mas, irmãos, existe uma coisa que nós devemos prestar atenção. Os irmãos lembram daquela passagem quando Jesus falou para Pedro, vem, e o Pedro começou a ir.
E de repente ele olhou e começou a afundar. Então, irmãos, plenamente o Senhor nos saciou e Ele nos sacia sempre. Então, sempre. Agora é para nós andar atento o que o Senhor nos diz e não se olhar, porque a nossa tendência é para as dificuldades, para os problemas que se amontoam. Nós não vamos viver isso aqui que nós não conseguimos viver essa palavra plenamente me saciou. Jesus é a minha vida. Nós não vamos conseguir. Nós temos que olhar, como diz, se nós estamos salvos, nós temos que olhar para o alto e não olhar para as dificuldades. Elas existem. Enquanto nós estivermos aqui, elas existem e vão existir. Mas eu tenho que olhar para Jesus, porque aí nós vamos conseguir viver. É Jesus a minha vida, plenamente me saciou ontem, hoje e sempre, e vai nos conduzir para novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém. Eu estava desfrutando desse hino e na estrofe 3, dá para projetar a 3? Tá, senão eu leio aqui. Dá? Deita. Minutinho. Dá? Foi. Tu que tanto te empenhas, vale a pena sim buscar? Basta abrir teu ser a Ele, clama a Cristo, Ele entrará. Se invocares, ó Senhor, enfim o acharás. E às vezes a gente acha que para a gente ir até o Senhor, a gente precisa de grandes coisas, né? Fazer grandes coisas. Para sentir o Senhor, para desfrutar do Senhor, a gente precisa de grandes coisas. E na verdade aqui está dizendo que basta abrir teu ser a Ele, clamar a Cristo e Ele entrará. E embaixo está a receita: se invocares, ó Senhor, enfim o acharás. Irmãos, a gente não precisa de grandes coisas. O que a gente precisa hoje é invocar o Senhor, né? Invocar o nome do Senhor, que nós vamos achar a Ele, Ele vai entrar em nós e a gente vai poder desfrutar. E aí, ao invocar o nome do Senhor, a gente passa a desfrutar, né, das outras dinos, né, orar. Mas, a princípio, o invocar, ele é tão precioso para nós, né? E eu queria convidar os irmãos a ficar em pé ou sentado, mas agora a gente invocar o nome do Senhor, né? Desfrutar desse momento invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino S27. Ele diz assim: ser um jovem útil ao Senhor. Irmãos, eu posso parecer fisicamente não tão jovem, mas eu me sinto jovem, tá? Então, eu acho que todos nós, no Senhor, quando o Senhor fala aqui em jovem, é todos, é para todos, tá? Está sendo bem inclusivo, né? E aqui no coro diz, é uma entrega aqui para o Senhor. Mais uma vez, a gente tem a oportunidade de entregar aqui o nosso ser para o Senhor. Vamos proclamar juntos aqui o coro? O coro diz assim, vamos lá? Eis-me aqui, Senhor, vem me receber, trabalha em mim, não quero mais fugir, permanecer sempre em ti, ser só teu, Senhor, para ser um vencedor. Amém. Ó Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor.
Isso é o que eu devo almejar. Ao Senhor me entregar minha vida, vou consagrar. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu, Senhor, para ser um vencedor. Torna-me coluna para te servir. Faz-me submisso ao teu falar. Ouve o meu rogo a ti, dia a dia, cresce em mim. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu, Senhor, para ser um vencedor. Quem é jovem aqui? Ser um jovem útil ao Senhor aqui. Isso é o que eu devo almejar. Aleluia, Jesus. Ao Senhor, Eu quero me entregar a ti, Senhor. minha Minha vida vida eu quero consagrar, Senhor. vou consagrar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu, Senhor, para ser um vencedor. Torna-me coluna para te seguir. Faz-me submisso ao teu falar. Ouve o meu rogo a ti, dia a dia, cresce em mim. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu, Senhor, para ser um vencedor. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu, Senhor, para ser um vencedor. Senhor Jesus, glória a Deus por esse momento maravilhoso, que é a mesa do Senhor, né? Queria aproveitar esse momento para falar um pouco da mesa do Senhor, né? E porque é a primeira coisa que o Senhor falou antes da crucificação dele, né? Foi a última ceia dele com os discípulos e foi uma coisa que ele ordenou para a gente fazer até a volta dele.
fazer isso até que eu venha em memória de mim. E ele diz assim na sequência, né? Depois que ele parte o pão e passa os discípulos, eu só vou tomar de novo o fruto da videira quando convosco estiver novamente no reino de meu Pai. Então, o que está no coração dele aguardando é esse momento dele arrebatar a igreja, né? Dele voltar para os seus filhos, né? Naquela época, tomar vinho era um momento de comemoração. Se tomava vinho nas comemorações, né? Então o Senhor, Ele está comemorando conosco aqui, nesse momento. Só que o pleno desfrute dele, a plena comemoração vai ser na volta dele, quando Ele arrebatar a sua igreja. Amém? E o que Ele passa para nós desse símbolo, irmãos? Não é só um símbolo, né? Faz isso como uma memória, né? Podia ser um minuto de... O pessoal não faz um minuto de silêncio aí de memória? Vai jogar fora, né? Um minuto de silêncio para lembrar de alguém. Podia ser um minuto de silêncio, mas é muito mais do que isso, né? Ele falou assim: tomar o vinho e comer do pão. O vinho tipifica o sangue dele, que ele derramou na cruz por nós. Por mais que Deus nos amasse, nos ama e quer estar perto conosco, o pecado nos afasta de Deus. Deus é amoroso, mas Ele é santo e justo. Por isso, quando o homem caiu, pecou, ele foi expulso do jardim do Éden, que é a presença de Deus. Mas, né, ele veio como homem, primeira coisa, morrer por nós, para aplicar o sangue dele para cada um de nós, para nós termos acesso novamente à árvore da vida. Amém? Então todo mundo que estava na crucificação viu de longe o sangue verter na cruz. Mas o apóstolo João, que está mais perto, ele viu o sangue, mas também viu a água. A água é para dar vida, né? Então o sangue purifica de todos os nossos pecados. Tem uma situação também que em Corinto, né? A igreja em Corinto, os irmãos estão indo partir o pão de qualquer jeito. Vamos lá comer o pão, lá é o dia de comer o pão. Aí o apóstolo Paulo alertou eles: não façam isso de qualquer maneira, né? Ele fala assim: considere o homem a si mesmo antes de tomar a ceia. O que é considerar? Que é um ato nobre, é um momento solene, né? E não é para você ficar nos seus pensamentos: o que eu fiz de errado, eu não sou digno, ninguém aqui é digno. Mas nós temos o sangue de Cristo para nos purificar, né? Então agora é sim um momento de reflexão, para nós irmos diante do Senhor, mas não para ficar considerando se somos dignos ou não, quanto pecado nós fizemos, mas é para aplicar o sangue do Senhor, para nos purificar, para poder comer do pão e tomar o vinho. E o pão é a própria vida dele, né? Comer o pão é a palavra, é a vida. Então o objetivo de nos limpar do sangue é nos dar vida, que é a água que fluiu do seu lado. Amém? Então, por exemplo, o objetivo dos irmãos era vir para essa reunião aqui essa manhã, né? Os irmãos vieram em paz, graças a Deus. Mas se furasse o pneu do carro, o que os irmãos têm que fazer? Descer do carro e trocar o pneu. Mas se ele ficar comemorando lá que conseguiu trocar o pneu, não, entra no carro e vem para a reunião, que o objetivo é estar aqui, né? O sangue, né, sempre o objetivo do Senhor foi nos dar a vida dele. O sangue foi para purificar o pecado, que é o obstáculo que está no meio do caminho. Então não fique comemorando que você está limpo dos seus pecados, mas tome a vida. A vida é a palavra. E o Senhor também nos dá o segredo: para você estar de pé até a minha volta, só tem uma maneira: sempre aplicar o sangue e sempre comer da minha carne, que é a minha palavra, que é a minha vida. Então, irmãos, não se contente nessa manhã simplesmente você ter um momento com Deus. Nós vamos ter a palavra agora, que é a vida dele, não conhecimento, né? É a vida transmitindo para nós. Não se contente em comer dessa palavra, dessa vida, em fazer uma oração e limpar o sangue só domingo de manhã. Todos os dias o Santo dos Santos está aberto. Amém? Então você, quando acordar amanhã, você na hora do almoço, seu trabalho, essa mesa vai estar na sua frente. Você pode aplicar o sangue, você pode voltar à palavra e tomar a vida do Senhor para o seu interior. Você pode comer da palavra, e só assim nós vamos estar de pé até a volta dele. Amém? Sejamos cristãos, filhos de Deus, que vivam dia a dia, não só de domingo. Amém? Isso aqui é só o começo da semana para a gente viver uma vida vitoriosa até semana que vem, que todos estão convidados para voltar aqui de novo, celebrar a vitória do Senhor. Amém? Até a volta dele. Amém. Amém. Então eu queria chamar os irmãos para ficarmos de pé. Nós vamos orar. Amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós queremos declarar nessa manhã, Senhor, Sim, Senhor.
Eis-nos aqui. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor foi à cruz, Senhor. Sim, Senhor. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, Sim. mas o Senhor foi à cruz. O Senhor foi para morrer nos nossos lugares. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Sim. Somos o resultado Resultado. da tua obra na terra. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E a prova maior de que nós temos uma esperança é a tua ressurreição. Aleluia, Senhor. O Senhor ressuscitou. Hoje nós temos um homem na glória, Amém. que é o Espírito que dá vida É o Espírito. e que veio habitar dentro de nós. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eis aqui o vinho e o pão. Sim. Nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. Em memória. O Senhor fez isso naquela quinta-feira, Sim. na noite que o Senhor foi traído. Amém. E o Senhor pediu para nós fazermos isso em memória do Senhor. Amém. Estamos aqui, Senhor. Amém. Eis-nos aqui. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. recebe a nossa gratidão. Recebe, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Amém. Nós queremos te servir até a tua volta. Amém. Queremos fazer isso até a tua volta. Sim. Que de fato o Senhor possa queimar no nosso coração. Queime nosso coração. Que a tua palavra possa ser o nosso norte. Sim, Senhor. Que a tua palavra possa ser a nossa vida Amém. a partir dessa manhã. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui na sua presença, por ser chamado, Senhor, ser convidado pelo Senhor, por estar aqui comendo e bebendo de Ti, celebrando a sua vitória e a tua grande salvação. Ó Senhor Jesus, queremos comer e beber de Ti todos os dias e estar de pé na sua volta, Senhor. Por isso, vem purificar a sua igreja, vem limpar cada um de nós, visita todas as famílias, Senhor. Ó Senhor Jesus, aquece os corações de todos, chama pelo Teu nome. E também queremos comer e beber de Ti, a palavra viva, Senhor, representada nesse pão. Purifica cada um de nós, Senhor. Em Teu nome oramos. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, só de uma maneira prática, quando o irmão servir, vai vir, parece que num copinho só, mas o pão está embaixo, tá? E o vinho está em cima. Aí você toma o pão, depois o vinho. Amém. Amém. Senhor Jesus, enquanto os irmãos preparam o pão e o vinho, vamos louvar o Senhor com o hino C1. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazem isso em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazem isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que o beberdes, em memória de
noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazem isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazem isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isso toda vez que o beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazem isso em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazem isso em memória de mim. Senhor Jesus, muito bom, muito bom. Existe como é que eu posso dizer? Existe um suspense, uma dúvida, uma curiosidade de como será quando o Senhor Jesus voltar, não é? Apesar de a Bíblia dizer que o Senhor ele virá dos céus e todo o olho verá. Se for só que no Brasil, irmãos, não é ele. A Bíblia diz que todo olho o verá. E ele vai fazer alguma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Na vinda dele, ele vai realmente colocar as coisas no seu devido lugar. Os que são, são. Os que não são, não são. Né? Então, eu gostaria de convidar os irmãos para nós cantarmos o cântico no inário C20, que diz realmente isso. Diz assim: Senhor Jesus, eis que virás dos céus, subjugarás os inimigos teus. Teu reino então se manifestará. Puxa, que bênção! O reino do Senhor vai ser manifesto. O que até agora está vindo de uma forma oculta, um dia vai ser manifesto. Graças a Deus. Porque ele, quem é ele? Ele é o leão da tribo de Judá. O que veio para vencer e veio para reinar. Amém? O cântico C20.
sempre tens, com teu bastão firmado entre os pés. A ti se lá, nações se renderão, sublime paz, por fim trarás, e alegria todos pois terão. Contigo, Reis, é nosso anelo ser, mas vemos que nos falta em ti crescer. Porém, Senhor, uma esperança há, a tua vida irá nos transformar. Vida imortal que a morte já tragou, celestial do alto nos gerou, e com poder triunfante a nos suprir. Transformação em nós então exibirás em glória no porvir. Senhor Jesus, eis que virás dos céus, subjugarás os inimigos teus. Teu reino então se manifestará. Tu és leão da tribo de Judá. Em tua mão o cetro sempre tens, com teu bastão firmado entre os pés. A ti se lá, nações se renderão, sublime paz, por fim trarás, e alegria todos pois terão. Contigo, Reis, é nosso anelo ser, mas vemos que nos falta em ti crescer. Porém, Senhor, uma esperança há, a tua vida irá nos transformar. Vida imortal que a morte já tragou, celestial do alto nos gerou, e com poder triunfante a nos suprir. Transformação em nós então exibirás em glória no porvir. Amém. Amém. Cadê os adolescentes? Eles querem fazer um grito de guerra, irmãos. Vamos abençoá-los. Amém. Que eles possam se juntar. Isso aqui que eles vão fazer está acontecendo no mundo inteiro, viu? Com os adolescentes. Amém? Queria convidar os irmãos a ficar de pé, por favor. E bater palma. Só na base correta. Temos a revelação. Só na base correta. Só na base correta. Temos a revelação.
superficialidade, aparência e mentira. Sem superficialidade, aparência e mentira. Sem realidade, a palavra em nossa vida. Torna-se em realidade a palavra em nossa vida. Assim habite Cristo em nosso coração. Assim habite Cristo em nosso coração. Regendo nossa mente, vontade e emoção. Regendo nossa mente, vontade e emoção. A igreja é o amor que faz o corpo funcionar. A igreja é o amor que faz o corpo funcionar. É o firme fundamento onde se edificar. É o firme fundamento onde se edificar. A igreja em pleno voo. A igreja em pleno voo Nos conquista e devora. conquista e devora. Não quer parte que é o todo, tal que nada fique fora. Não quer parte que é o todo, tal que nada fique fora. Mediante o profeta a revelação é dada. Mediante o profeta a revelação é dada. E a unidade da igreja na cidade é praticada. E a unidade da igreja Cabe aos servos a palavra fielmente ministrar. cabe ao Senhor ministrar. Igreja desfrutá-la para Cristo a governar. E a igreja desfrutá-la para Cristo a governar. Ter mais, ter a pista é nosso foco e busca. Ter mais, ser a pista é nosso foco e busca. Ovelhas perdidas só vê quem vai pra rua. Ovelha perdida só vê quem vai pra rua. Preguemos o evangelho com força até o final. Preguemos o evangelho com força até o final. Pois tudo na igreja é vivo e atual. Pois tudo na igreja é vivo e atual. É vivo e atual. Tudo na igreja É vivo e atual. é Vivo e atual. Base correta é vivo. Então invoca. Vamos cantar um hino baseado na mensagem que a gente vai ouvir, irmãos. Chama Arrependimento. Amém? Vamos lá? Amém. Que tal ficarmos de pé, irmãos? Vamos desfrutar desse hino. Coração de arrependimento ao Senhor. Ó Senhor Jesus, venho me arrepender, Senhor. Prostrado estou. Possamos prostrar todo o nosso ser ao Senhor e adorá-lo de fato e de verdade nessa manhã. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o meu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou. Sem ter a ti, Senhor, pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue e põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver
ti meus olhos não irão se desviar. Se em algum momento eu vier a fraquejar, sua destra sempre irá me sustentar. De ti meus olhos não irão se desviar. Amém, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nessa manhã louvamos a Ti, Senhor Jesus, porque mesmo que nós nos desviemos de Ti, o Senhor não desistiu de nós. Ó Senhor Jesus, fala conosco essa manhã, Senhor, queremos continuar ouvindo Sua voz. Ó Senhor Jesus, usa o irmão Bento, Senhor, como um canal limpo, Senhor, desobstruído, Senhor, para falar o que está no seu coração. Senhor Jesus, também queremos estar com os ouvidos atentos e com o coração aberto, Senhor, para ouvir a sua voz, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Estamos no frescor do desfrute do Senhor. Amém. Estamos nos adaptando, é igual o irmão Ari falou, tá, irmãos? Nós vamos, laboratório. Em breve, mais breve possível, nós teremos um ar-condicionado. Né? Vamos ter uma projeção diferente dessa daqui, que não dá para enxergar direito, tá? Nossa intenção é ter um painel digital aqui. Uau! LED. Uau! A gente quer dar o máximo possível de conforto para os irmãos. Mas, na verdade, irmãos, o Senhor é que tem que ser atraente para nós. Nós não queremos que o Senhor seja, que os irmãos, né, falam assim, vou lá na reunião que lá tem ar-condicionado, vou lá é gostoso. Eu vou lá porque tem uma aguinha gelada, né, porque é bonito. Não. Eu vou buscar o meu Senhor. É isso, é isso. E a mensagem, irmãos, que nós vamos desfrutar hoje, que eu vou fazer um resumo do resumo para os irmãos, tá? Aqui no folheto é a mensagem 41, tá? Então eu vou tentar fazer um resumo. Aqui já é um resumo, eu vou tentar resumir um pouco mais. O título da mensagem é a transformação e a salvação completa de Deus. Obrigado, irmã. Tá ali, ó. Vamos ler todos nós o título lá? Bem alto. Amém. Na verdade, essa mensagem aí, o irmão liberou essa mensagem na instância, na conferência, e ele abriu um parêntese para falar essa mensagem, porque na verdade estava falando sobre a trajetória de Jacó. Né? Jacó. Os irmãos conhecem o Jacó, né? Os irmãos sabem o que significa a palavra Jacó. Significa usurpador, essa palavra. Que ele era uma pessoa que gostava de levar vantagem, então, por isso que ele chamava Jacó. E ele teve um irmão gêmeo, que era o Esaú. No ventre da mãe deles, eles já estavam brigando entre si. Era um ringue de MMA lá dentro do ventre da mãe, da Rebeca. E a Rebeca sentia muita dor, né? Então ela reclamava, e ela começou a clamar ao Senhor por causa disso. Daí o Senhor veio e falou para ela, olha, Rebeca, do seu ventre sairão 2 nações. O mais velho vai servir o mais novo. O mais novo é o Jacó. E quando o Esaú nasceu, que era o primogênito por direito, Jacó saiu já grudado no calcanhar dele. Tipo assim, por isso que chamou o usurpador. Ele já saiu, falou, não, eu quero chegar primeiro. E daí ele fez várias coisas para poder levar vantagem sempre, né? A primeira coisa que ele fez foi comprar o direito de primogenitura do Esaú. O Esaú ficou muito irado, né, porque o Jacó foi abençoar. Aí o que ele fez? O Jacó se vestiu de Esaú, colocou as roupas do Esaú, colocou pelo, porque o Esaú era peludo, colocou pelo no braço, e foi lá e falou, pai, sou eu aqui, o Esaú. Olha só, irmãos.
O Senhor já tinha falado que ele seria pai de uma grande nação. O Senhor já tinha falado. Porém, ele estava usando a natureza dele, terrena, né? A força natural dele. Ele estava querendo fazer as coisas da maneira dele, né? Mas o Senhor já tinha prometido isso. E o Isaac sabia disso. Só que o Isaac, ele faltou um pouco de discernimento, né? Porque ele quis abençoar o Esaú. Mas o Jacó se vestiu de Esaú, ele abençoou o Esaú. E o Senhor já tinha escolhido, desde o ventre já, o Senhor já tinha escolhido Jacó, irmãos, porque o Senhor sabia que o Esaú não ia valorizar as coisas de Deus. Porque vender o direito de primogenitura, algo muito sério, a troco de um prato de lentilhas, isso o Senhor já sabia. Então isso desagrada o Senhor. Nós devemos levar muito a sério as coisas de Deus. A nossa vida da igreja tem que ser uma vida séria, consagrada, engajada, né? Nós devemos nos engajar, servir o Senhor de verdade. Para quem não sabe, falta muito pouco tempo para o Senhor voltar. Por isso que você está aqui, o Senhor está te chamando, porque o Senhor precisa juntar os deles. Uma coisa que o Senhor insiste é na unidade dos seus filhos. Nós somos diferentes, temos a natureza diferente. Não existe duas almas iguais. Não existe. Você é você. Eu sou eu. E o Senhor quer que nós nos unamos com uma só disposição mental. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui, Ele está voltando. E na questão do Jacó, Deus precisou usar vários anos para poder transformar a vida de Jacó. No final, quando Jacó já tinha sido passado por bastante dificuldade, por bastante transformação, ele foi enganado até pelo sogro dele. Ele que gostava de enganar, foi enganado pelo sogro. Daí ele encontrou com o Senhor num rio que se chamava, naquele rio tinha um lugar lá naquele rio que se chamava Val de Jaboque. E lá Deus apareceu para ele e ele começou a lutar com Deus durante toda a noite. Ele era tão forte, irmãos, o Jacó, tinha uma natureza tão forte que ele venceu. O Senhor não conseguiu vencer ele. Daí no final, o Senhor estava para ir embora. Ele falou assim, não vou te deixar embora enquanto você não me der a bênção. Isso era uma coisa positiva de Jacó. Ele buscava a bênção de Deus. Ele buscava o Senhor. Ele fez aliança com Deus quando ele viu o Senhor. Quando ele viu aquela escada, ele fez uma aliança com Deus. Daí o Senhor falou assim, como você se chama? Ele falou assim, eu sou o Jacózão, sou o Jacó. Ele falou, você não vai chamar mais Jacó. Aí o Senhor tocou numa articulação dele, que é um dos nervos mais potentes que tem, que dá firmeza para a pessoa. O Senhor tocou aqui na virilha dele, naquela junta, naquela articulação dele, e falou, você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel. Viu? Sabia, irmãos? Israel é o nome de um homem. Hoje existe o povo de Israel, que é o povo de Deus. E quando o Senhor tocou nele, o Senhor tirou a força natural dele, ele começou a mancar. Quando ele saiu dali, que ele soube que o irmão dele, o Esaú, estava vindo para encontrar com ele com 400 soldados, ele sentiu muito medo, ele ficou com medo. E daí ele começou a fazer as artimanhas dele novamente para conquistar o Esaú. E o Senhor estava com ele, abençoou ele, e o Senhor continuou trabalhando na vida de Jacó. Hoje, se você é um Jacó, gosta de resolver as coisas da sua maneira sem depender do Senhor, saiba que o Senhor vai trabalhar na sua vida para te transformar, viu? O Senhor faz isso. Porque o Senhor te ama. E Ele quer deixar você igual a Cristo, o Filho dele. Quando o Senhor olhar para você, Ele quer ver Cristo. Certo? Então, na questão da transformação, da salvação completa de Deus, nós vamos ler alguns versículos. Esses versículos que estão na lousa aí, acho que está ali, 1 Pedro. Eu vou ler aqui sempre na versão King James, que eu gosto muito, que tem uma tradução muito boa. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo de 3 a 9. Né? Olha só, vamos ler devagar, prestar bastante atenção, irmãos, nos versículos.
os irmãos desfrutarem do que está falando dentro desses versículos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então o Senhor nos regenerou. Quando você creu no Senhor, você declara que Jesus é o seu Senhor, significa que Ele é o seu Senhor de verdade. Você é uma pessoa regenerada. E é só isso? Não, aqui está escrito que Ele te deu uma viva esperança. E essa viva esperança é a ressurreição de Jesus. Quando você crê que Jesus ressuscitou, você tem uma esperança, não tem? Porque um homem ressuscitou. Significa que eu tenho uma esperança também. Eu vou ressuscitar também. Então o Senhor deu essa viva esperança para você. A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aprovou a obra do Senhor na terra e Ele quer dar essa mesma vida de ressurreição para você. E aqui, continua falando, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Nunca você vai perder mais essa herança, né? Essa herança está preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Então a nossa salvação, hoje nós cremos no Senhor, nós somos salvos. Você crê no Senhor? Você crê no Senhor? Amém. Você é salvo. Então essa salvação, hoje você fala assim, eu sou salvo, né, mas e daí? Essa salvação, ela vai ser plenamente revelada. Deus, Ele quer salvar você por completo, por isso que o título é a salvação completa. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. A salvação completa de Deus. Portanto, nessa verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Então, se você é uma pessoa salva, você está vivendo num mundo que é governado pelo império das trevas. Então você, quando o inimigo percebe que você leva uma ameaça para ele, que você é uma ameaça para ele, então você vai ser afligido. Por outro lado, o Senhor também permite que você passe por provações para provar se você tem fé mesmo de que você é salvo. Todos aqui falaram, né, que crê no Senhor. Você tem fé que você é salvo? Ou você, eu sou salvo, mas às vezes eu piso na bola, eu acho que eu não sei se eu sou salvo, não. Não, a salvação é um dom gratuito de Deus. Se você crê no Senhor, você é salvo. Se você creu no seu coração, você é salvo. Só que você precisa exercitar essa fé. Você tem que exercitar a sua fé de que você é salvo. E o Senhor vai permitir que você seja provado para ver se a sua fé realmente é refinada como ouro. Se a sua fé realmente é uma fé que condiz com o que você crê. Por isso que está escrito isso aqui. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois, mesmo, aqui a fé, irmãos, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. Ninguém viu Jesus, né? Mas você ama Ele, porque você tem fé. Você crê que Ele existe, que você toca nele. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Certo? Então, agora, por que todo o vosso ser? O que é todo o vosso ser? É todo o seu corpo de carne? Hã? E o seu intelecto? O seu pensamento, a sua mente, a sua vontade? Faz parte da sua carne? Hã? E o seu espírito? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Você sabia que você foi criado por Deus com 3 partes? Espírito, alma e corpo. Sabia disso? Em Gênesis 7, aliás, Gênesis 2, vamos ler o versículo aqui que nós vamos comprovar isso, tá?
Gênesis 2, no versículo 7. Olha que maravilha como você foi feito. Está escrito assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Na outra tradução está escrito que o homem se tornou alma vivente. Tá? Alma vivente. Então aqui mostra 3 características, certo? Primeiro o Senhor fez um pó, um boneco, certo? Do pó da terra. Depois Deus, que é eterno, ele precisava dar vida para esse boneco, concorda? O que ele fez? Ele foi lá e soprou um vento, um ar que se chama fôlego de vida. No grego significa neshama, que é fôlego de vida. Então Deus colocou fôlego de vida nesse boneco. Quando o fôlego de vida se misturou com o boneco, se tornou a terceira coisa, concorda? Alma vivente. Ser vivente. É que nem misturar café com leite. Você tem o café, tem o leite. Quando você mistura, não é mais café nem leite. Tem alguns que chamam de pingado. Né? Você vai no bar, dá um pingado aí. Café com leite é uma terceira coisa. Então, quando aconteceu isso, o homem se tornou alma vivente. Tá? Mas a serpente, que foi o ser muito poderoso que Deus criou, com muita capacidade, falou assim, o quê? O pó da terra? Quando o Senhor fez o homem, ele falou para o homem assim, ó, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Dominai e sujeitai. As serpentes estavam ouvindo isso. E ela não aceitou. Satanás não aceitou isso. Foi lá e o que ele fez? O que Satanás fez com o homem foi apagar o neshama, o espírito do homem. Mortificar o espírito do homem. Quando o espírito do homem mortificou, o homem perdeu a conexão. Tem como colocar coloca aquela imagem aí, por favor, Samuelzinho. Ele vai colocar uma imagem ali, só para uma ilustração, tá, irmãos? Que está na mensagem. Deixa ele colocar ali. Enquanto isso, nós vamos ler aqui o Provérbios. Olha o que é o Provérbios, o que é o espírito do homem. Provérbios 20, versículo 27. Está escrito assim, ó, em Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Então, o espírito é a lâmpada que revela tudo o que se passa no nosso corpo. Imagina, o espírito morreu, ficou mortificado. O homem passou a viver pela sua alma, pelo seu intelecto, pela sua mente, pela sua vontade, pela sua emoção, sem Deus, desconectado. Mostra lá a imagem, irmão. Ali, ó. Aquela imagem do meio ali é o espírito. É a comunhão, a intuição e a consciência. A parte central é a sua pessoa, é a sua personalidade. É a vontade, a mente e a emoção, a parte central ali. Então aquela parte do meio, que é aquela bolinha lá, ó, que tem 2 amarelinhos mais um branquinho em cima, que é o espírito, que é o seu espírito, é o Neshama. É a parte que é o espírito humano que Deus colocou. Em Eclesiastes fala que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Certo? O corpo vira pó, mas tem a alma. E o intelecto? Para onde que vai? O que acontece? Quando o homem morre, vocês acham que o nosso intelecto morre? Não é possível, não é carne. O que morre é a carne. Tem o intelecto, o pensamento, a mente, a vontade, a emoção. Então a mente, a vontade e a emoção é você. Deus não abre mão disso. É a sua escolha, é você que escolhe. Deus nunca vai te obrigar a vir para esse local aqui, reunir. Nunca. Mas os anjos vão fazer festa no céu quando você tomar a decisão na sua alma de vir aqui, desfrutar do Senhor. Você tomou a decisão. Você usou a sua personalidade para tomar a decisão. É aí que Satanás é derrotado. Então, quando ele infringiu o pecado ao homem, quando o homem caiu, resolveu viver sem Deus, o espírito do homem ficou amortecido. Certo? Só vou tentar dar uma ilustração para os irmãos. Um celular, está aqui o celular. Todo mundo tem celular. Quem não tem celular aqui?
Olha, ninguém levantou a mão. Todo mundo tem um celular, né? A irmã não tem? Ah, tem, né? Ah, pensei que a irmã não tinha. Falei, o quê? Quero fazer igual ela. Irmãos, esse celular, se ele não tiver internet, para que ele serve para você? Imagina um celular desconectado, sem internet. Você já pensou? Dá para usar, não, dá para usar a calculadora, né? Não, se não tiver, tem o chip, vamos dizer que ele não tem conexão com nada. Perdeu a conexão. Você vai usar a calculadora, o calendário, talvez, a lanterninha, talvez algum joguinho, ver horas. Mas sem conexão, como é que a hora vai atualizar? Só se tiver um relógio aqui dentro, digital, sei lá eu. Percebeu, irmãos? Fica inútil, o celular fica inutilizado. Desculpa falar, mas quando o homem não tem o Senhor Jesus no seu espírito, ele é uma pessoa desconectada. É inútil para o Senhor. Para Deus é inútil. Por que o Senhor insiste tanto em que nós preguemos o Evangelho? Porque Ele quer conectar a humanidade a Ele de novo. Porque Ele fez a humanidade para isso, para expressar Ele. E o homem perdeu essa conexão. Né? Vamos prosseguir aqui. Eclesiastes 3:11. O que diz aí? Nessa minha versão aqui, eu vou ler na outra versão. Coloca na outra versão, irmãos, sem ser a King James, por favor. Ela é mais... Deixa eu achar aqui, Eclesiastes. Eclesiastes 3:11. Tá lá? Vou ler em voz alta porque está gravando a mensagem, tá, irmãos? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um propósito, certo? Em Gênesis, Ele colocou a eternidade dentro do homem. Lá em Gênesis 3, agora eu vou voltar para King James de novo, irmão. Gênesis 3. Não, Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Vou fazer uma comparação aqui com os irmãos. O que diz em Gênesis 1:28? Diz assim: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então esse foi o propósito que Deus fez para o homem. Então o Senhor, Ele vai atingir esse objetivo por meio de Cristo. Sujeitar toda a terra, Ele vai fazer isso por meio de Cristo. A vontade de Deus está em Efésios 1, 9 e 10, que fala que o Senhor quer convergir em Cristo todas as coisas. E também fala que no reino milenar, agora, quando o Senhor voltar, no reino milenar, vai ser o reino que o Senhor vai sujeitar todas as coisas. No final do reino milenar também vai acabar o tic-tac, o tempo. E lá diz que quando Cristo tiver sujeitado todas as coisas debaixo dos seus pés, Ele entregará o reino para Deus Pai. Então, muitos acham que no reino vai ser só oba-oba, mas no reino ainda vai ter coração impuro, porque Satanás vai sair do abismo e vai seduzir as nações. Os irmãos perceberam como é muito complexo para Deus nos levar a ter uma transformação e uma salvação completa? Amém. Estou querendo adiantar, irmãos, porque não vai dar para falar tudo. Para você fazer parte desse governo celestial, o Senhor te fez como um vaso para conter ele, né? Na Bíblia fala, em 2 Coríntios 4:7, fala que Deus nos fez como um vaso para conter o Senhor, certo? Então, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no meio do jardim, certo? E aí, lá no meio do jardim, também tinha a árvore do conhecimento. Aí em Gênesis 2:17, tá assim: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Aqui foi o processo que Satanás levou o homem a comer
essa árvore e o espírito do homem ficar adormecido. Então, nós vimos que o espírito faz a conexão com Deus. Essa conexão ficou totalmente sem função. O homem sem Deus ficou inútil, certo? Mas o Senhor tem um plano para o homem. Olha o que aconteceu quando o homem pecou. Romanos 5:12. Romanos 5:12 diz assim, irmãos. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Tá vendo? Quando Adão teve um filho, agora nós vamos de novo voltar aqui para Gênesis, que eu vou explicar isso aqui para os irmãos, que é maravilhoso. Em Gênesis 1, versículo 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então guarda esse versículo, olha aqui. Deus criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, certo? Aí agora nós vamos dar o sentido para aquele versículo que nós lemos de Romanos 5:12, que fala que por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte contaminou o homem. Vamos ver o sentido disso agora. Gênesis 5, versículo 3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem. Que diferença que tem esse versículo para o versículo 1:27 de Gênesis, que nós acabamos de ler? Lá fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, certo? Agora aqui nesse versículo está falando que Adão completou 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem. Não parece que é igualzinho o versículo? Mas a diferença aí é que aqui já é um homem caído. Adão tinha pecado já. Ele tinha caído. Então a imagem e semelhança de Deus se perdeu no versículo 3, no capítulo 3 de Gênesis. Aqui está nascendo imagem e semelhança de um homem pecaminoso. Em Romanos 5:12 nós lemos que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então quando a pessoa nasce, irmãos, ela já nasce em delitos e pecados. Ela já nasce com o espírito apagado, porque ela é descendência do homem natural caído. O Senhor veio fazer uma obra para restaurar novamente essa condição de nós podermos nos conectar com Deus. E isso é pela fé, quando nós cremos no Senhor. Olha que maravilha, irmãos. E olha que complexo que é. Não é fácil explicar. Senhor Jesus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não pereça é uma pessoa que não tem a vida de Deus dentro dela, que não tem Jesus no seu coração, ela pereceu. Para Deus ela está morta. Ela vai ser lançada no lago de fogo. Ó, quando você crê no Senhor Jesus, João 1:12, o que acontece? Para os irmãos verem a importância de crer no Senhor. João 1:12. Desculpa estar lendo rápido assim, irmãos, é porque o tempo já foi. Mas eu quero concluir. Mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Tem uma versão que fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você recebe um poder de ser filho de Deus. Irmão, ser filho de Deus é muito poderoso, quem é filho de Deus. É muito poder ser filho de Deus, porque Deus é eterno. Só que isso ainda não se manifestou. Nós lemos lá no começo que vai se manifestar no último tempo, a salvação completa de Deus. A salvação completa de Deus é assim. O seu espírito adormeceu, certo? Está morto. Você é alma vivente, você vive aí sem Deus. Quando você crê no Senhor, o Senhor salva o teu espírito. Restaura o teu espírito, se torna uma lâmpada novamente, acesa. O seu corpo carnal, você não consegue salvar seu corpo carnal.
Por isso que o Senhor Jesus, ele crucificou a carne, porque a carne não vai entrar na eternidade. A carne não vai herdar o reino. Não vai. Mas o Senhor disse que ele vai nos transformar de corpo corruptível para corpo incorruptível. Então o nosso corpo vai ser transformado. Não me pergunte como, eu não sei como vai ser isso, certo? O Senhor vai te dar um corpo que pode atravessar essa parede e comer peixe lá do outro lado. O Senhor fez isso. Ele atravessou a parede, apareceu no meio dos discípulos e comeu peixe com eles. Então o Senhor vai te dar um corpo de glória, é um corpo que não tem a ação da gravidade. Isso é com Deus, tá? O seu espírito é com Deus, ele te salva pela graça, quando você crê, e o seu corpo ele vai transformar. Mas o problema é você, a sua pessoa. Ele não interfere na sua pessoa. Quando você crê no Senhor, você tem a salvação eterna. Você vai participar da Nova Jerusalém, que fala que é a eternidade. Mas tem um reino, irmãos. O reino é agora. É a próxima era agora. É o reino milenar. O reino milenar é você que conquista. Deus não interfere, é você que conquista. Porque seria muito fácil, né? Se o Senhor desse tudo de bandeja para você, você ia viver de qualquer maneira por aí. Por isso que o Senhor começa a te provar. Aos pouquinhos, ele começa a provar o valor da sua fé. Ele começa a trabalhar em você. Você passa por uma dificuldade, o Senhor fala, persevera. Tem dificuldade no casamento. Tem dificuldade com os filhos. Tem dificuldade no trabalho. Certo? Na escola. Onde você está, tem dificuldades. Mas o Senhor, ele quer que você tome essa posição, se posiciona, toma a atitude de escolher o Senhor e de andar do lado do Senhor e depender do Senhor para tudo. Eu vou contar uma experiência aqui. O irmão faz de conta que ele não está aqui, mas eu fui ganho pelo que eu vi ele fazer, viu? Esse irmão. Eu tive um problema elétrico, os irmãos já sabem o que é, né? Só de falar que problema elétrico, pronto. Olha o eletricista. E aí o irmão se prontificou a ir lá me ajudar, tudo, né? Me socorrer lá, porque era um problema muito complexo. O que eu sabia, o que eu sei fazer de parte elétrica são as coisas mais simples. Mas uma coisa meio complexa, que aí envolve um profissional, né? Tarimbado. O irmão foi lá, e aí a gente foi mexer no poste assim, na caixinha de luz, estava aqui a caixinha. Aí eu cheguei tudo assim, não, irmão, é aqui, porque você tem que mexer aqui, você tem que mexer aqui. O irmão parou na frente do postinho assim, fez assim, ó. Ele orou. Eu fiquei constrangido, viu, de ver aquilo, eu mesmo não fazer. Aí eu vi ele orar. Fui ganho por ver aquilo. Uma coisa simples, né? Ele orou antes de fazer aquilo. O que é isso, irmãos? É depender do Senhor para tudo. Quando você sai de manhã, você ora, você invoca o nome do Senhor, você consagra o seu dia para o Senhor, saiba que o seu dia vai ser melhor com o Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa. Olhando nos olhos dos irmãos. Com o Senhor é fácil? Não. É difícil, não é? Sem o Senhor é quase impossível. Então você precisa depender do Senhor. Se com o Senhor as coisas são difíceis, irmãos, sem o Senhor é impossível. Nós devemos depender do Senhor. E depender de verdade, viu? É ter uma fé genuína. Por exemplo, você ora de manhã que você vai sair para a rua. Você ora para o Senhor te guardar lá na rua, aí você está passando no seu quintal, tem um pé de arruda. Aí você pega e vê a folhinha de arruda e fala, arruda dá sorte, eu vou tirar uma folhinha aqui, vou pôr aqui na orelha, vou guardar aqui quando dá sorte. A oração que você fez lá dentro, não tem fé, né? Você está dependendo da arruda. Tem que depender do Senhor genuinamente e pronto. O que acontecer no seu dia a dia é o trabalhar do Senhor, porque o Senhor está com você, você orou. Não se esqueça, você orou, certo? Isso é uma questão de escolha. Eu vou encerrar aqui, irmãos, lendo só uns versículos aqui de Efésios. Efésios 4. Efésios 4, versículo 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Não é esse aí. Esse aí a gente ia ler na mensagem, mas não deu tempo. Deixa eu ver se é Efésios 2. Efésios 2.
Eu vou achar, irmão, só um minutinho. Estou chegando lá. Está perto, falta pouco. Efésios 4, versículo 22. Olha como que a pessoa que não tem o Senhor anda. Versículo 17. Vamos ler o 17 primeiro, irmão. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Versículo 22 agora. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar. Tinha muita coisa para falar. É maravilhoso esse tema. A gente ia falar sobre Romanos, como fazer para crer, que é invocar o nome do Senhor. Como que você invoca o nome do Senhor se você não ouve? Por isso que o Senhor envia os mensageiros para pregar o Evangelho. Hoje eu fiquei feliz de ver os adolescentes fazendo grito de guerra aqui. Eu estava com saudade disso, certo? Porque os adolescentes fazem falta. Eu prefiro que eles estejam aqui fazendo grito de guerra do que não estando aqui na reunião, né? Eu amo ver isso. Os adolescentes estão fazendo isso no mundo inteiro por aí. Isso fortalece eles para pregar o Evangelho. O Senhor enche eles com a palavra e eles ficam cheios de poder e eles pregam o Evangelho, né? E também está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. É os pés, não é a boca. Quando você invoca o Senhor, você encosta numa pessoa, automaticamente o Evangelho já está sendo pregado. Quando você abrir a sua boca, é o Senhor que fala e alcança a pessoa. O Senhor quer promover isso com você, quer dar salvação. Como vai ouvir, né? Como a pessoa lá fora vai ouvir se não tem quem pregue para eles? Somos nós. Através dos livros, da imersão, do alimento diário. Isso é uma coisa séria, irmãos. Não é uma coisa de oba-oba, não é uma religião. O Senhor está voltando, Ele precisa desesperadamente que o Evangelho seja pregado. Eu atrasei um pouco, peço perdão aos irmãos, a reunião era para encerrar às 9 horas, não tem um relógio lá, né? Lá tem um relógio, a gente vê, aqui não vê. A reunião está encerrada, Ari? Tem algum aviso? O Lucas vai falar alguma coisa. Obrigado, irmãos, Deus abençoe.